Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Glória a Deus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Glória a Deus, Jesus, és bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. És bem-vindo, Espírito Santo. Lucas capítulo número 22, versículo de número 54. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu também. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiam de longe. Você pode repetir isso? E Pedro seguiam de longe. Mais uma vez, 1, 2, 3 e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que tu dizes. Logo, estando ele ainda a falar, o galo canta. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bote a sua mãozinha direita comigo, por favor. Diga comigo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Sente adorando a Jesus. Aleluia. Quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos nessa noite, simples, porém objetiva. Diga comigo assim: os perigos da fraca, os perigos de quem segue Jesus de longe. Mais uma vez, 1, 2, 3 e os perigos de quem segue Jesus de longe. Queridos irmãos, nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada relatos de um homem chamado Pedro. Particularmente dos apóstolos que andavam com Jesus, Pedro é o mais que eu consigo me identificar com ele, porque Pedro, ele reflete muito o nosso perfil. Eu posso me enquadrar como o meu perfil e de muita gente, porque Pedro é aquela pessoa que diz: Senhor, eu vou contigo até a morte.
Conta comigo. É aquele que viveu coisas extraordinárias com Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus tinha 3 discípulos que eram mais chegados que os outros 9: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos viveram coisas extraordinárias que os outros discípulos não viveram. Quando nós vemos essa relação entre Jesus e Pedro, nós começamos a ver coisas importantes. Por exemplo, certa feita Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizem por aí ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder dizendo: Senhor, uns dizem que tu és João, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizer que eu sou? Pedro toma a frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Simão Bar-Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Porém eu digo que tu és Pedro. Pedro, pequeno fragmento de pedra. Observe que quando Pedro falava algo que era joinha, estava certo, estava na linha, entendia o que Deus estava querendo passar, Jesus olha para ele e diz assim: tu és Pedro. Porém, quando Pedro dá um vacilo, quando Pedro erra, lá em João 21 você vai ver que Jesus olha para ele e diz assim: Simão, filho de Jonas. Quando ele acertou, Jesus olha para ele e diz assim: tu és Pedro. Mas quando ele dá aquele vacilo, Jesus olha para ele e diz assim: Simão, filho de Jonas. Os casados vão entender o que eu estou falando. Os casados vão entender. Quando Pedro acertava, Jesus falava assim: tu és Pedro. Quando ele errava, Simão Bar-Jonas. Quando está tudo bem com a mulher, morro. Vida, coração, bem. Mas quando dá, Vitor Hugo, Cláudio, Zelito, Joselito. É ou não é? Então Pedro, olha a relação que ele tinha com Jesus. Olha a relação. Pedro tinha esse negócio, essa ligação forte com ele. Pedro é aquele camarada que fala assim: não, se eu contigo eu vou até a morte. Mas quando o negócio apertou, ele... Nós acabamos de ler o versículo 54, que diz assim, que Jesus, depois que ele passa pelo Getsemane, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que tem muita coisa errada. Julgamento na casa do sumo sacerdote, à noite, o horário estava errado, estava tudo errado. Eles estavam fazendo de tudo para poder incriminar, para poder levar Jesus à morte. Eles estavam preparando ali um assassinato mesmo. Mas sabemos que tudo estava no controle de Deus. Quando Jesus é levado para dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro está do lado de fora, no pátio. João, a Bíblia vai dizer que João, por ter amizade com o sumo sacerdote, João consegue entrar. Mas Pedro fica do lado de fora. E o escritor Lucas, ele faz a questão de dizer assim: e Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. Essa fala na Bíblia Sagrada me chamou a atenção e eu fiquei pedindo a Deus algo para passar.
o Espírito Santo ministrasse ao meu coração o que significa seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe quer dizer, estou contigo, mas sem compromisso. Estou contigo, mas sem muito compromisso. Nós estamos juntos, mas não precisa cada um no seu canto. Eu estou aqui de longe observando e estamos aí. Quando você vai ver na Bíblia Sagrada, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, cada um, e siga. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitas pessoas seguiam Jesus. Muitos seguiam a Jesus porque queriam status, só para falar: não, eu estou com Jesus, estou lá na multidão, estou lá com ele. Você viu quando ele fez milagre? Eu estava lá. Por status. Outros queriam estar com Jesus, seguir Jesus por um milagre. A Bíblia diz que alguns homens estavam seguindo Jesus e Jesus o curou. Senhor, eu estou enfermo, me cura. Alguns seguiam Jesus. Alguns que seguiam Jesus, sabe por quê? Porque com Jesus não faltava nada, não precisavam trabalhar. Seguiam Jesus, porque se tivesse 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicava, não faltava comida. Então seguir Jesus para alguns era bom. Não falta comida, não falta bebida, tem milagre todo dia. Além de receber, eu recebo status de quem está com Jesus. Mas também tinham aqueles que seguiam Jesus porque amavam Jesus. Certa feita Jesus começa a dar um sermão duro. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: ó, se vocês quiserem ir, agora é a hora. Pode ir. Aí quem aparece? Quem? Pedro. Aí Pedro olha e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Aleluia. Se só tu tens palavras de vida eterna. Esse é o Pedrão. A Bíblia diz que mesmo assim ele seguia-o de longe, enquanto João estava lá dentro. Mas ele estava seguindo de longe. E eu comecei a olhar o texto, ler o texto, eu ficava lendo, relendo. E ontem à noite eu fiquei falando: Senhor, me fala alguma coisa. Qual que são os perigos daquelas pessoas que seguem Jesus de longe? Qual é? E o Senhor falou: lê de novo. Eu falei: li de novo. E o Espírito Santo falava: lê de novo. Eu li de novo. E o Espírito Santo falava assim: lê de novo com calma. Eu li de novo com calma. O Espírito Santo: vou ler pausadamente. Eu falei: tá bom, vou ler pausadamente. Eu não sei quantas vezes eu li, mas eu li. E o Espírito Santo falou para mim assim: ó, para no 55. Eu falei: tá bom, parei. Havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. O Espírito Santo falou comigo assim: Flávio, quem segue Jesus de longe, não é ele que acende a fogueira. A Bíblia vai dizer que aquela noite era uma noite fria. Mas ele agora, Pedro, está se aproximando de uma fogueira para se aquecer. Ele estava precisando se aquecer, não era por causa de uma fogueira dele, de um fogo dele, era por causa do fogo de alguém, que alguém acendeu, alguém fez. Seguir Jesus de longe, você vive assim. A chama dentro de você não está queimando. Para você estar perto dele, você precisa estar se aproximando de algum fogo que alguém fez, para você poder se aquecer. Você percebe que tem gente que aonde tem fogo, ele está. Aonde tem fogo ali, vamos lá, ele está lá. Tem fogo ali, ela está lá. Ele está ali, ele vai ali. Mas ele não
você. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Uma criada olha para ele e diz assim: eu te conheço, tu és um dele. Tu és um dele. Pedro falou assim: eu nem conheço. Outro chega e diz assim: és tu, eu te vi lá. Ele falou: não, está me confundindo, não conheço. O terceiro olha para ele e diz assim: eu te conheço, teu jeito, a tua fala te denuncia, tu é Galileu. Ele sai falando palavrões, pravejando, dizendo: eu já disse, não conheço este homem. Por 3 vezes ele nega. E o Espírito Santo foi falando comigo e falando assim: olha, seguir Jesus de longe é você estar com ele sem compromisso. É você estar com ele e quando o negócio apertar, vai assim: não, não conheço não. Tu é crente, eu te vi no pai igreja. Não, só vou porque minha mãe vai. Só vou porque minha mãe me obriga. Tu é crente, eu te vi entrando lá. Eu falei: não, eu vou lá de vez em quando para não ficar em casa. Seguir Jesus de longe é você estar aqui, querer usufruir das bênçãos, querer sentir o calor da fogueira, mas não ter um compromisso com Deus. Aleluia! Aleluia! Só que a Bíblia vai dizer que quando ele nega pela 3ª vez, a Bíblia diz que o galo cantou. O galo cantou. Quando você vai estudar, você vai perceber que era uma trombeta que tocava. Tá certo que os mais velhos, por uma falta de conhecimento, nas limitações do conhecimento, sempre pregou dizendo que o galo cantou. Vai tirar da cabeça de um velhinho desse que não era o galo. Mas hoje nós temos tantas ferramentas para estudar e vamos entender. Mas o que está em pauta aqui não é se foi um galo, foi uma trombeta. É que quando o galo tocou, quando a trombeta toca, a consciência de Pedro dá um estralo. E eu acho lindo que Lucas, ele deixa um detalhe que nenhum deixa. Possa ser que naquele momento a porta estava aberta, muita gente cercando Jesus, Jesus sendo interrogado. Quando Pedro nega pela 3ª vez, toca o sinal do galo, que é a consciência de Pedro, estrala. Aleluia. Lucas vai dizer que Jesus olha para Pedro lá de dentro da casa do sumo sacerdote. Pedro olha para Jesus e aquele olhar de Jesus quebra ele. Sabe quando você desobedece um pai, uma mãe? Que o pai faz assim: ó, não vai, você vai cair. Que a mãe diz assim: não faça isso, você vai se dar ruim, vai dar errado. E mesmo assim você vai lá e faz. E interessante que Deus prepara tudo esse negócio, que você erra na frente do pai, erra na frente da mãe, e a mãe e o pai só olham. Tipo assim: eu falei. E aquele olhar é pior que um testão. Pedro, quando olha para Jesus, Jesus olha para ele tipo assim: eu falei que ainda essa noite tu me negarias 3 vezes. Pedro segura o choro, sai daquele ambiente, vai chorar. Chorar.
você está seguindo Jesus de longe e você não consegue. Tem uma chama quente dentro de você. Você não consegue se apegar e se aproximar de Deus, porque você já está dizendo, você já está seguindo de longe. Mas o plano de Deus não é que você esteja longe. A vontade de Deus não é que você esteja longe. A vontade de Deus é que você esteja perto. Que é isso, pastor? Quando Pedro nega, foge, vai chorar amargamente, era um choro de arrependimento. Eu errei, eu neguei. A Bíblia Sagrada vai nos informar que Jesus vai para a cruz, morre, passa um dia, 2 dias, domingo de manhã ele ressuscita. Glória a Deus. Aleluia. E Marcos, eu acho lindo Marcos. Marcos escreve que quando Jesus ressuscita, que as mulheres estão ali com ele, Jesus olha para as mulheres e diz assim: avisa os discípulos que eu estou vivo. Glória a Deus. Vou me encontrar com eles lá em Galileia, lá na Galileia. Sim, senhor, sim. Ah, tem mais. Avisa Pedro. Oh, glória. Avisa Pedro para ele não faltar. Porque Jesus fez questão de falar assim, ó, avisa Pedro. Pedro havia negado. Como que estava o coração dele? Como que estava o coração daquele pescador sanguíneo? Aleluia. E Jesus diz assim, avisa Pedro para que eu vou chegar lá. Vou encontrar com eles lá. Olha só, João 21. Passados alguns dias, Jesus já havia se manifestado. Pedro, quem eu falei, não? Quem eu falei? Conhece essa voz. Aleluia. Oh, aleluia. Pedro assim, voz de quem? Ah, eu conheço. Glória a Deus. João, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus, como sinal de proximidade, intimidade com ele. Mas assim, rapaz, eu conheço essa voz de longe. É o Senhor que fala. De uma maneira que a rede não rasgou, eles conseguiram pegar praticamente um peixe de cada espécie, daquele grande rio, daquele grande mar. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Pedro está lá na água com frio, esperando por quê? Enquanto todo mundo foi, ele foi para dentro, de trás do barco. A via estava nua ainda com frio, e estava lá, aquela água gelada. Só chega a hora que não dá, ele tem que ir para a areia, tem que ir para a praia. Tem uma fogueira. O interessante é que quando ele chega já tem peixe na brasa, a fogueira já está acesa. E Pedrão está lá. Todo mundo lá, preparadinho. Ô Nicásio, aquele peixinho só Jesus sabe fazer. Na fogueira. Paulo Silas, aquele peixe, Paulo Silas, que só Jesus sabe fazer. E Pedro está lá, e um pega um melzinho, e o outro pega um peixinho, e Pedro lá. Sabe quando você fica sem graça? Que você chega para Deus e Deus, eu já errei tanto. Eu quero ter vergonha de se me apresentar diante de Ti. O Senhor já sabe até que eu vou orar. Estou cansado de fazer a mesma oração. Eu imagino Pedro pegando a mãozinha dele, pegando o peixe. Quando ele vai pegar o peixe, Jesus olha para ele assim: Pedro, irmão, somos todos aqui, litoral. Quando você fica muito na praia, a garganta fica seca, né? Água salgada, a gente fica
Imagine quando Pedro ouviu e falou assim, ó, Jesus olhando para ele e falou assim, ó, Simão, ele já pensou, opa, ele não está me chamando de Pedro. Simão, Barjonas, ó Pedro, tu me amas? O texto que nós lemos diz que Pedro seguia o de longe. Pedro seguia o de longe. Pedro seguia o de longe. Aí Jesus olha para assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, eu gosto de ti. Senta minhas ovelhas. Pedro vai pegar o mel. E lá vai Jesus, Simão, tu só gosta de mim? Eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros, Simão. Na terceira vez, diante de uma fogueira. Só que essa fogueira, quem está acendendo aqui já não é outro. Quem acendeu essa fogueira, quando ele chega, já estava cedo. Porque quem estava lá? Oh, glória. Oh, glórias. Tu só gosta de mim, Simão. E pela terceira vez, Pedro se entristece. E ontem eu estava olhando e eu estava falando com Deus nessa linha de raciocínio de seguir Jesus de longe, porque Pedro diz a Bíblia que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Seguindo esse raciocínio, eu tenho que perguntar para Deus, Alexandre, por que Jesus falou, Pedro, tu me amas? Primeiro, Jesus está dizendo assim, ó, tu me amas a ponto de morrer por mim, assim como eu morri por ti. Segundo, seguindo a linha de raciocínio que nós lemos, que Pedro seguia Jesus de longe. Aí Jesus olha para ele assim, tu me amas? Aí o Espírito Santo falou muito forte comigo ontem à noite, era cerca de 2 horas da manhã. O Espírito Santo me levou em João 21 e falou assim, ó, sabe por que? Perguntei para ele, tu me amas? Porque quem ama não quer ficar longe. Quem ama não quer seguir de longe. Quem ama quer estar sempre perto. Oh, aleluia. Quem ama quer estar sempre perto. E nós estamos em uma ceia hoje. Pastor, que mensagem é essa? É que Jesus hoje está querendo dizer, ele está falando com alguém hoje. E Jesus está dizendo para alguém assim, você está muito longe de mim. Eu quero você mais. Eu quero você mais. Por favor, seja a boca de Deus para alguém. Segura na mão dessa pessoa, olha dentro dos olhos dele, por favor, dos olhos dela. Vem naquela bolinha preta do olho assim. Olha lá dentro, na menina dos olhos. Fala para ele assim, fala para ele assim, Jesus não quer você longe. Jesus quer você perto. Moisés, chega para Deus e diz assim, Deus, eu quero ver a tua glória. Deus olha para Moisés e diz, não tem como. O homem
dias depois ele sai. Ele não foi embora imediato. Ele não pegou a herança e foi embora. Não, ele ficou uns dias ainda dentro de casa. E foi. Quando ele vai para longe de casa, a Bíblia diz que era uma terra longínqua. Quando ele vai para longe do pai, tudo começa a dar errado. Vou repetir, tá? Quando ele vai para longe do pai, tudo começa a dar errado. Quando ele vai para longe do pai, tudo começa a dar errado. Tem gente que está na igreja, mas está longe do pai. E você não está percebendo que está dando tudo errado. Porque você é filho, não deixa de ser filho, mas está longe. E Deus está dizendo nessa noite de ceia, nessa noite de memorial, dizendo para você: eu não quero você longe, eu quero você perto. Eu não quero você longe, eu quero você perto. Porque quando você está perto do Pai, não falta comida, não falta bebida, não falta vestimenta, não vai faltar nada para você. Pronto, 9 horas em ponto. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu não brinco de ser pastor, eu não brinco de pregar. Eu oro a Deus, eu estudo a Bíblia Sagrada, para que Deus venha mudar vidas, que Deus venha falar com pessoas, que Deus venha restaurar vidas. E eu sei que o meu Deus, através da sua palavra hoje, nessa noite de ceia, está dizendo, está falando com alguém hoje aqui: eu não quero você longe, eu quero você perto. Estamos vivendo tempos que existem desigrejados. Não tem como ficar desigrejado, irmão, porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se você não está na igreja, como que você... Se você não está no corpo, você não está ligado ao cabeça. Você precisa estar ligado ao corpo. Jesus está dizendo para alguém que eu quero você perto. Fale com Deus aí agora em nome de Jesus. É culto de ceia. É para você meditar antes de pegar no pão. É para você meditar. É para você examinar a tua vida antes de pegar no cálice. E se você tem se afastado de Deus, fale com Deus aí onde você está. Fala: Senhor, eu sou como um Pedro. Eu sou como um Pedro. Eu erro. Aleluia. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Examine-se a si mesmo. Examina-se a si mesmo. Como está a tua vida? Como você está diante do Pai? Como você está diante do Pai nessa noite?